Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de estudo do Evangelho, permeados aí, banhados pela luz do Espiritismo, e esperamos ter a inspiração divina, a inspiração de Jesus, através dos seus prepostos, dos benfeitores espirituais, para que consigamos aqui, em alguns minutos, falarmos um pouquinho sobre a mensagem de Jesus e que essa mensagem possa calar profundamente aos nossos corações, principalmente ao meu, E se puder chegar e auxiliar alguém, a gente fica muito feliz, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, Precisamos lembrar que sempre que a gente fala, nós temos muitas vezes uma multidão de testemunhas. Então nós estamos falando e estamos refletindo com encarnados e também desencarnados, Como temos a disciplina de todas as terças-feiras estarmos aqui e pretendemos manter essa disciplina, a gente sabe que a espiritualidade superior também se organiza de acordo com a nossa programação e eles também arrumam formas, dos desencarnados que houverem necessidade estarem estudando junto conosco, Então pedimos a inspiração desses benfeitores para que as nossas lições sejam sempre permeadas de muita simplicidade, de muita honestidade dos nossos sentimentos, E que possamos ser úteis de alguma forma, que possamos de alguma maneira sermos instrumentos aí do Pai. Eu que estou aqui falando, vocês que estão me ouvindo, que essa luz possa estar banhando aí os lares de vocês, Luz que vem do alto, luz que vem dos benfeitores maiores, Conversar sobre o Evangelho é sempre acender uma luz em torno de nós, Então é isso que esperamos, tá? Estamos estudando, o Evangelho de Lucas, sobre o comentário de Emmanuel, E estamos aí, hoje o texto de estudo, que foi lido pela nossa companheira Rosi, a quem deixamos aqui um sincero agradecimento pelo cuidado, pelo zelo. Dona Rosi toda semana me manda o áudio, preocupada, gente, precisam ver. Ela me manda o áudio, às vezes costuma mandar um áudio, vê se tá bom, vê se a pronúncia da palavra tal está correta. Eu confesso que eu nem ouço, porque eu sei que vai estar bom. E eu fico assim encantado com o carinho dela, com o zelo dela com esse trabalho. Então fica aqui o nosso agradecimento, a ela e a todos os irmãos que participam conosco há mais tempo do estudo, nossos irmãos lá de Caiana, saudade de estar junto desses irmãos, nossa companheira, presidente da Casa Espírita, afinal essa reunião faz parte, é bom que se diga isso sempre, faz parte da Casa Espírita Eduardo Chapoprevô em Caiana, a minha mestra, Dona Ana Barbosa, sempre ao meu lado lá, Bazinho, com um conhecimento extraordinário, são Nilza, Dona Isabel, Sodazinho, saudade Sodazinho, Dona Ivani, minha sogra, enfim, eu estou falando aqui, citando aqui a Sheila, Pedrinho, os companheiros Valdênia, a companheira Valdênia lá em Caiana, que está sempre conosco. Então fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão. Devo ter esquecido diversos nomes, mas e fica aqui a gente fica com muita saudade, de estar com esses amigos juntos, o nosso centro espírita lá em Caiana, mas enfim, é a forma que encontramos de estarmos juntos, Que Deus nos abençoe. Então estamos estudando aí o texto de Lucas, cujo título é o texto de Emmanuel, comentando Lucas, perdão, cujo título é Interrogação do Mestre. Esse texto faz referência a um versículo que está logo na sequência do versículo que estudamos na semana passada. Na semana passada estudamos o versículo, um texto sobre o versículo 9 e 23. Eu pulei um texto sobre o mesmo versículo, tá, gente? Quem tem um livro aí, não pela falta de importância, mas pela falta de condição minha de estar comentando o mesmo versículo mais de uma vez, São 4 textos do Emmanuel aí. E vamos estudar hoje o versículo que está em Lucas 9, 25, cujo versículo diz assim:
Porquanto, que benefício tem um homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Esse versículo é uma fala de Jesus. Para quem? Para os discípulos. Então nós estamos naquele mesmo contexto histórico que comentamos na semana passada. Jesus, mais ou menos entre o segundo e o terceiro ano de contato com os discípulos, desde que ele fez o convite para Pedro, então tínhamos passado aí de 2 a quase 3 anos, e Jesus estava ali conversando com os discípulos numa reunião mais íntima, né? Em que ele tinha a oportunidade de entrar em assuntos um pouco mais profundos. Fica muito claro para mim, não sei o que vocês acham disso, mas quando Jesus ia conversar com a multidão, era um tipo de diálogo. Quando Jesus ia conversar com os sacerdotes, com os fariseus, era um outro tipo de diálogo. Jesus era um pouco mais incisivo, mais... Quando Jesus estava com os 12, era um diálogo familiar. Jesus convocou os 12, é bonito isso, a gente pensar no espírito crístico, o espírito puro, infinitamente superior em inteligência e moralidade, em tudo que nós podemos imaginar aos demais, mas Jesus os colocou como uma família, próxima mesmo, próxima dele, né? Então, quando eles tinham a oportunidade de estar com esses 12, Jesus entrava em assuntos mais profundos, tocava em alguns temas com maior profundidade. Quando Jesus faz o convite, vai convidando cada um deles, e ele se apresenta como Messias, né? Ele precisava demonstrar para esses discípulos que ele realmente era o Messias. Então, por isso que eu penso da seguinte forma: Jesus curou diversas pessoas que a gente tem notícia hoje que logo depois se perderam mesmo. Curava um coxo, e a pouco esse coxo estava lá na esbórnia, nos bordéis, nos prostíbulos, né? Então, qual a vantagem da cura de uma situação como essa, por exemplo? Nenhuma. Mas os discípulos precisavam ver Jesus, todo o poder, toda a capacidade de Jesus. Então, eu penso que Jesus, em alguns momentos, ele fez algumas situações, talvez sabendo que não ia adiantar muito para aquele indivíduo, né? Mas sempre confiando que talvez ele pudesse usar o livre-arbítrio dele de maneira correta, mas sabendo que essa possibilidade era pequena, mas de qualquer forma era produtivo a ação de cura porque existia alguém assistindo, existiam os discípulos assistindo. E no primeiro ano, principalmente, de contato de Jesus com os discípulos, ele precisava dessas demonstrações. Mas depois de tudo isso, Jesus já tinha falado do Sermão do Monte, né? Aquela plataforma extraordinária dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus precisava aprofundar em alguns ensinamentos. Então esse versículo que nós estamos estudando, a meu ver, ele faz parte de uma situação em que Jesus tenta aprofundar nesses ensinamentos, né? Quando ele coloca assim, vamos ler novamente, olha só. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Jesus, nesse versículo, ele coloca esse paralelo, né? Olha, aos olhos do mundo, você está ganhando tudo. Mas, aos olhos de Deus, muitas vezes, você está perdendo tudo, destruindo a si mesmo. Isso é muito profundo, meus irmãos. Se nós temos dificuldade em compreender isso hoje, passado 2000 anos de contato com a mensagem de Jesus, imagina para os discípulos. Na concepção nossa ainda hoje, sucesso está vinculado a questões materiais, questões intelectuais, questões sociais, não é isso? Destaque social, destaque intelectual, destaque material. Sucesso aos olhos do mundo hoje, não é isso ainda?
Imagina há 2000 anos atrás. E imagina os discípulos tendo que entender isso. Complicado para eles. Então Jesus teve todo esse cuidado de tentar mostrar que o trabalho dele era implementar o reino de Deus na terra. Mas que precisávamos compreender melhor esse reino de Deus. Que o reino de Deus não dá para fazer analogia com o reino dos homens. Aliás, sempre que eu uso a expressão reino de Deus, para mim é inevitável não me lembrar de uma página do livro Boa Nova, tá? No capítulo 3, se eu não estiver enganado, em que Jesus, após ter um contato com João Batista, se dirige a Jerusalém e lá nas partes ali próximas ou na parte interna ao templo, não me recordo, olhando para um grupo de sacerdotes, doutores da lei, com toda a sua emanação magnética, um dos sacerdotes, acho que não aguenta aquele magnetismo e se aproxima de Jesus. E ao se aproximar do mestre, ele pergunta: Galileu, o que você faz na cidade? E essa pergunta é recheada de preconceitos. Primeiro, você não deve perguntar a alguém o que se faz na cidade. E quando ele fala Galileu, o que faz na cidade, se nós transportarmos esse diálogo para 2000 anos agora, para os nossos dias atuais, seria mais ou menos dizer assim: ô da roça, o que você faz aqui na cidade? Porque o Galileu era uma região interiorana, como já conversamos outras vezes aqui. Então era recheado de preconceito. E aí Jesus, com seu olhar compassivo, mais incisivo, vira para o sacerdote Hanã, lembrei aqui o nome do sacerdote, que seria o mesmo sacerdote, olha só, hein, que seria o responsável pela a sentença inclemente da crucificação de Jesus. É o mesmo sacerdote. Porque Jesus teve duas condenações, né? A condenação do povo hebreu, e aí o sacerdote foi esse Hanã, e depois a condenação do poderio romano, certo? E aí Jesus olha para ele, só um minutinho, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus olha para esse sacerdote e diz para ele: eu vim implantar o reino de Deus na terra. E aí esse sacerdote dá uma gargalhada e aos olhos do mundo, aos olhos do reino dos homens, não é difícil entender essa gargalhada. Estava ali um doutor da lei, que eram 71 só, né? Muito capacitados no entendimento do Velho Testamento, da Torá, e um galileu, né? E aí ele dá uma gargalhada e pergunta: reino de Deus? O que você entende por reino de Deus? Como quem diz, quem é você para falar em reino de Deus? Está conversando com um doutor da lei aqui. E Jesus dá uma resposta que eu acho uma das mais sensacionais frases do livro Boa Nova, em que ele diz assim: o reino de Deus que eu vim implementar é a obra divina no coração do homem. E aí o diálogo prossegue, eu não vou contar o diálogo todo, né? Está no livro Boa Nova, capítulo 3, né? E logo em seguida Jesus deixa Jerusalém, ou seja, deixa os doutores da lei, deixa os homens mais bem preparados intelectualmente do seu povo, não se vincula a eles, desce, aliás, sobe e vai até a Galileia, e aí começa a formar o seu colégio apostólico, fazendo convite para os 12. É importante pensar nisso.
Jesus foi a Jerusalém e teve contato com os doutores da lei. E subiu e foi buscar o seu colégio apostólico, né? Então, nesse diálogo que Jesus estava com os 12, eu percebo que Jesus estava tentando explicar para eles em maior profundidade esse reino de Deus. Como a dizer, olha, vocês já me viram fazer diversas curas, né? Falando de algumas curas aqui. Já me viram acalmar a tempestade. Já me viram multiplicar pães, vinhos. Já me viram fazer as maiores coisas, as coisas mais extraordinárias no campo material, no campo do mundo. Mas eu preciso que vocês se tornem um bem-aventurados. Ele tinha acabado de dar a lição do Sermão do Monte para os 12 e para um grupo um pouco maior. E se tornaram bem-aventurados, meus discípulos, Jesus falando com eles, né? É conquistar, é construir esse reino de Deus dentro de vocês. Através de quê? Ser mais pacífico, ser mais brando, ser mais humilde, que são as bem-aventuranças que Jesus vem nos mostrar. Ou seja, é desconstruir imperfeições e construir, colocar virtudes no lugar dessas imperfeições, né? E Emmanuel, nesse texto que nós estamos estudando, ver se eu não perdi nada aqui, Emmanuel vem justamente chamar a atenção nossa de que a construção do reino de Deus em nossos corações, ela depende de tomarmos alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Primeira frase do texto de Emmanuel diz assim: na verdade, a força associada à inteligência em verdade, com a força associada à inteligência, pode o homem terrestre. Aí Emmanuel cita 20 situações aqui. 20, eu contei. Ele vem falando de diversas situações, algumas boas, algumas ruins. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, sugar os benefícios da terra, ruim, né? Erguer arranha-céus nas cidades maravilhosas, prédios gigantescos, a minha função aí enquanto engenheiro, boa, né? Atravessar oceanos e navios velozes, boa, importante, né? Criarmos mecanismos de transporte, tecnologia, ciência, né? Importante. Dominar o dia que passa em carros de triunfo, forjar espadas e canhões. São 20 situações. Quando você lê essas 20 situações, percebe claramente o seguinte: o que eu preciso para poder conquistar isso tudo aqui? De duas coisas: força e inteligência. Mas somente com força e inteligência eu não consigo construir o reino de Deus no meu coração. E é isso que Emmanuel vem nos chamar a atenção. Aliás, quando se fala de inteligência, que é um atributo do espírito, questão 780 do Livro dos Espíritos, está aqui, ó. Quando se fala no capítulo que fala da lei de progresso, de evolução, no subtítulo Marcha do Progresso, lei de progresso, isso mesmo, capítulo 8. Questão 780 do Livro dos Espíritos, está assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Você, Kardec já deixou aqui, ó, existem os dois progressos, moral e intelectual. Um segue sempre o outro? O moral segue sempre o intelectual? É a sua consequência, ou seja, avançarmos intelectualmente fará com que nós avancemos moralmente, com o passar do tempo. Um vai, só que, todavia, não segue sempre imediatamente. Então, Emmanuel aqui não está chamando a atenção a nos dizer assim, olha, força e inteligência é um problema. Não. Ele está nos dizendo o seguinte: força e inteligência são conquistas bacanas do ser humano. Porém, é preciso avançarmos em moralidade. Porque senão a gente começa
a fazer as maiores atrocidades, usando apenas força e inteligência. Vocês acham que é fácil, intelectualmente dizendo, criar uma bomba atômica, por exemplo? Lógico que não. Depende de inteligência, e muita. Mas uma atitude dessa gera consequências horríveis para a humanidade, como aconteceu já na nossa história. Né? Então, é Emmanuel trazendo o ensinamento de Jesus. Olha, não adianta vocês ganharem, vamos voltar no versículo? Não adianta vocês ganharem o mundo inteiro e destruir a si mesmo. É isso. Tem um livro chamado, está aqui, aberto no meu computador, Sentinelas da Luz, psicografia do Chico Xavier, e tem vários textos, é um livro pequenininho, são 40 e poucas páginas, são vários textos, né? E o primeiro texto tá assim, é um texto de Emmanuel também, em que fala nas convulsões do século XX, mas que serve muito para o século XXI. Eu poderia colocar aqui, nas primícias do século XXI, daria certo, da mesma forma, porque não mudou muita coisa não. Em que Emmanuel, quando fala de inteligência, ele define inteligência assim, ó, ele fala de inteligência da seguinte forma: a inteligência bestial do homem, bestial, combaterá ainda a sabedoria divina por longo tempo. Como a nossa inteligência, ela ainda, avançamos muito, avançamos demais, mas ela ainda é bestial, ainda é animalizada. Emmanuel usa um termo forte, né? Bestial, de besta, fala no Apocalipse, animalizada. A inteligência que nós vamos ter um dia, como a inteligência de Jesus, ela é inteligência mesmo. Ela é inalcançável para nós. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é o seguinte: olha, já avançamos um pouquinho em inteligência, ela ainda é bestial. Vamos tentar puxar um pouquinho a asa da moralidade? Né? Embaixo, no mesmo texto, ele fala assim, ó, ele dá o antídoto, né, para que a gente não cometa esse erro de ficar somente na inteligência bestial. Ele diz assim: irmãos, entrelaçai os braços e uni corações em torno do caminho da verdade da vida, Jesus. Tormentas de dor rondam os castelos da vaidade humana e gênios escuros do morticínio acercam-se das moradias sem alicerces. Que alicerces seriam esses? Senão a construção das virtudes do reino de Deus dentro de nós. Não precisamos mais preocuparmos tanto em avançar intelectualmente no momento. Precisamos sim, já passamos muito do tempo, né, meus irmãos? São 2000 anos, 2 milênios. Precisamos sim construir o reino de Deus dentro de nós, né? E Emmanuel encerra o texto dele justamente falando isso, né? Em verdade, o homem usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus. Deus confia em nós, sabe que nós vamos conseguir. Pode fazer tudo isso, ou seja, todas essas conquistas, coisas boas e ruins que citou, onde o único instrumento necessário é força e inteligência. Contudo, aí vem a condição: que lhe aproveitará tamanha exaltação se, distraído de si mesmo, quando nós somos envolvidos apenas pela força e pela inteligência, nós nos distraímos de si mesmo, principalmente no campo da vaidade e do orgulho. Eu sou superior, gravando um videozinho aqui, né? O pessoal elogia, gosta, dá like, né? Dá like. E isso te enche de orgulho e vaidade. Você passa a ser envolvido pela névoa da vaidade, né? Ele continua. Então, e quando você é envolvido pela névoa da vaidade, você se distrai de si mesmo. Precisamos nos reencontrar. Distraído de si mesmo, se vale das glórias da inteligência para precipitarmos nos despenhadeiros da treva e da morte.
É esse cuidado, é a atenção que Emmanuel nos pede aqui, que é, evidentemente, né, baseado na fala de Jesus. Eu não vim para construir reinos e impérios para os homens. Eu vim para construir um reino de Deus que mora dentro do seu coração, através da construção de sentimentos, através de um dia você poder se chamar ou ser chamado de um bem-aventurado, né? Meus irmãos, era essa aí a reflexão que a gente tinha para fazer. Eu tinha até trouxe uma parte do texto do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do ponto de vista, mas para não estender muito o nosso horário, eu vou encerrar por aqui. Forte abraço a todos, né? E esperamos estarmos juntos na semana que vem, nesse mesmo horário, estudando o Evangelho. Um abraço.